Meditações, de Marco Aurélio, livro que integra agora a coleção Penguin Clássicos, é a obra que reúne os pensamentos daquele que, no dizer de José Pedro Serra, foi uma das raras encarnações do rei filósofo. Já vamos compreender porquê. Olá, José Pedro, bem-vindo ao Todas as Palavras. O rei filósofo é de facto raro encontrar na história, sobretudo na contemporânea, alguém que alie a sabedoria e a reflexão ao poder. Ao lermos estas meditações, ficamos espantados por terem saído da pena de um imperador romano, que ainda por cima as escreve em grego. Comecemos pelo início. Como é que Marco Aurélio chegou ao poder? Foi também de uma forma um pouco enviesada? Eu não diria propriamente enviesada, mas compreendo perfeitamente a sua pergunta, uma vez que não se trata de uma ligação direta, mas uma questão de adoção. Na dinastia Antonina, é assim designada, que corresponde àquilo que Maquiavel cunhou como os 5 imperadores de ouro, começando em Nerva e acabando justamente em Marco Aurélio, consagrou-se àquilo que era a filiação por adoção. E Marco Aurélio, efetivamente, foi adotado por Antonino Pio, ele próprio adotado por Adriano. E, portanto, a chegada ao poder é claramente legítima e traz esta curiosidade, é que efetivamente nesta dinastia as sucessões por adoção contrastam, ironicamente, com aquilo que será a sucessão de Marco Aurélio, ele que representa a tal união entre o poder político e a filosofia. A sucessão será de seu filho Cómodo, claramente um início da decadência por várias razões do Império Romano. Estas meditações são provavelmente notas que Marco Aurélio tirou para si mesmo, no entanto, revelam um homem que buscava a sabedoria, que se debruça sobre um tempo específico, mas também sobre o tempo enquanto simbólico, um tempo simbólico, diria eu, sobre a morte, sobre o belo, sobre a transformação, sobre a racionalidade e por aí fora. São estes alguns dos aspectos que permitem que ele seja integrado na corrente estoica dos filósofos? Bom, as perguntas e as afirmações que faz levantam uma série de questões importantes. Em primeiro lugar, o que é uma pergunta legítima, o que é realmente este texto, as meditações? Não é muito fácil de responder, porque é muito difícil integrá-lo num género literário, como era costume na Antiguidade. Em segundo lugar, porque o manuscrito que chegou até nós, as fontes são tão escassas, e em algumas partes do manuscrito tão pouco perceptíveis, que isso redobra a dificuldade de fazer, por exemplo, uma edição crítica ou de avaliar algumas partes do próprio texto. A variedade de títulos que essa obra teve ao longo da história é disso clara testemunha. Alguns autores, não é essa a minha opinião, e julgo que não é hoje a opinião dominante, alguns autores puseram a hipótese deste texto que nós apelidamos Meditações ser uma espécie de resquício de uma obra maior de que se tinha perdido largas partes. Mas a opinião mais corrente, e aquela que, a meu ver, reúne com mais acerto e acuidade as diversas apreciações sobre este texto, é que se tratava de um conjunto de notas, uma espécie de autorreflexão ou autobiografia espiritual, de notas que Marco Aurélio escrevia para si mesmo. E isso tem muito a ver com a ideia do que era um filósofo e, em particular, com a ideia do que era um filósofo para o estoicismo. Porque a relação
eu diria, a inserção de Marco Aurélio na escola estoica é provavelmente, muito provavelmente, derivada da leitura de Epicteto, o que, aliás, cria um paradoxo interessante. O escravo filosófico, filósofo, como Epicteto, e depois o imperador filósofo, como Marco Aurélio. E isso diz muito acerca da doutrina, porque, isto é, ela não é incompatível nem com o estatuto de escravo, nem com o estatuto de imperador. Ela demanda uma outra coisa. E o que é um filósofo? E aí é necessário alguma atenção e algum esforço da nossa parte, porque nós estamos habituados a ver o filósofo um pouco como o homem à secretária, que cria muitas teorias, que critica teórica e especulativamente muitas coisas. Ora, na Antiguidade há uma componente muito vivida, muito existencial, que é a do regime de vida. O filósofo é aquele que assume para si também um regime de vida. E esse regime de vida pode ser enquadrado em várias escolas, até, partindo de diversos princípios. Essa escola de que parte Marco Aurélio é efetivamente o estoicismo, que se caracteriza basicamente no seu âmago fundamental pela crítica às paixões. Entenda-se aqui paixões não no sentido erótico, propriamente, também o poderá ser, mas paixão é tudo aquilo que afeta a alma, provocando uma espécie de perturbação, movimento da alma, que normalmente, sendo contra a ordem da razão, é claramente perturbador. Ele até critica a imaginação. Por exemplo, bem vê, um homem que está na política, rodeado de todas as facilidades, que tem à sua disposição riquezas abundantes e, não menos importante, as vozes bajuladoras daqueles que justamente a única coisa que querem é agradar e promover-se nessa bajulação, muito fácil é cair na tentação dos múltiplos desejos. É por isso que eu digo que estas meditações devem ser lidas como um exercício espiritual, como uma forma de despojamento ou de ascetismo, na qual se procura descobrir na desordenada voragem do tempo aquilo que efetivamente é fundamental. Uma última pergunta. Este é um texto que o José Pedro não aconselha a ler de seguida, mas que podemos ir lendo ao longo do tempo. Eu li-o de seguida, li as meditações de seguida e pensei na utilidade que elas poderiam ter hoje para as pessoas que vivem no mundo de hoje. Na sua opinião, qual é que é essa utilidade? Porque para mim, eu digo aqui faço aqui uma confidência, para mim foram bastante úteis precisamente por essa ordenação de ideias. Não sei se... Eu tenho uma certa repulsa ou repúdio a responder à questão da utilidade, porque o modo como hoje... Ou a importância, pronto. A utilidade, não é que não seja útil, certamente depende daquilo a favor de que é útil ou não. Mas eu acho que estas meditações não devem ser lidas de seguida. Ou melhor, estas meditações apelam para um exercício tranquilo, muito autêntico e muito sereno, dessa análise interior e, porventura, dessa aprendizagem do despojamento. O perigo dessa leitura rápida é, às vezes até com muita perspicácia para compreender, o de reduzirmos aquilo que deveria ser uma atitude experienciada, vivenciada no cotidiano, cuja autenticidade só o próprio, em última análise, pode revelar, ou acerca da qual pode decidir, e transformarmos-la numa espécie de
mais ou menos erudição. Isto é, eu domino os conceitos, eu tenho da doutrina esta ideia mental, mas continuo a escorrer-me no que diz respeito à minha metamorfose interior. Nesse sentido, as meditações de Marco Aurélio são uma excelente interpelação para que nós consigamos fazer calar as vozes do mercado e procurar ouvir alguma coisa mais essencial. Mas não tenhamos dúvidas, a interpelação não substitui o nosso próprio caminho e a nossa aventura solitária, porventura no silêncio e no ascetismo de que formos capazes. Eis então algumas pistas para entrarmos nestas meditações, procurando as palavras de Marco Aurélio, mas também o nosso próprio caminho. Este livro integra a coleção Penguin Clássicos, é traduzido por Rui Carlos Fonseca e tem introdução de José Pedro Serra. Muito obrigada. Obrigado.